Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei, estamos aqui de volta, vamos gravar este trabalho, vamos dar continuidade à nossa catequese, a fé explicada, vamos terminar aqui o primeiro capítulo. Léo J. Tresser, já estamos na parte C do primeiro capítulo, quem me ensinará? Vamos dar início com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre a sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Observamos uma cenazinha que bem poderia acontecer. O diretor de uma fábrica leva um de seus operários para junto de uma nova máquina que acaba de ser instalada. É enorme e complicada. O diretor diz ao operário: você está nomeado encarregado desta máquina. Se fizer um bom trabalho com ela, terá uma bonificação de $5.000 no final do ano. Mas como é uma máquina de grande valor, se você estragar, será despedido. Aqui está um folheto com as instruções de funcionamento. E agora ao trabalho. Um momento, dirá certamente o operário, se isto significa ganhar um montão de dinheiro ou então ficar sem trabalho, preciso de algo mais do que um simples livrinho. É muito fácil entender mal um livro. Além disso, há um manual, não se pode fazer perguntas. Não seria melhor chamar alguém da assistência técnica autorizada ou até alguém lá da matriz da fábrica? Este sim é que poderia explicar-me tudo e certificar-se de que entendi bem. Seria um pedido razoável, da mesma forma quando nos dizem que toda nossa tarefa na Terra consiste em conhecer, amar e servir a Deus, e que toda nossa felicidade eterna depende de fazermos isso bem feito. Poderemos com razão perguntar: e quem me explicará a maneira de cumprir esta tarefa? Quem me dirá o que é preciso saber? Deus antecipou-se à nossa pergunta e não se limitou a pôr um livro em nossas mãos e depois que nos arranjássemos o melhor que pudéssemos para interpretá-los. Como enviou alguém lá da matriz para que nos dissesse o que precisamos saber para decidir o nosso destino, Deus enviou nada menos que o seu próprio Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio à Terra unicamente para morrer numa cruz e redimir os nossos pecados. Veio também para ensinar com a palavra e com o exemplo. Veio para nos ensinar as verdades sobre Deus que nos levam a amá-lo e para nos mostrar o modo de vida que prova o nosso amor. Jesus deixou de estar fisicamente presente entre nós quando subiu ao céu 40 dias após a ressurreição, mas concebeu o modo de permanecer conosco como mestre até o fim dos tempos.
servindo-se de seus 12 apóstolos como núcleo e base, modelou um novo tipo de corpo. É o corpo místico, mais do que físico, pela qual permanece na Terra. Trata-se de um corpo semelhante ao corpo social, à sociedade, cujas células são as pessoas. A sua cabeça é o próprio Jesus e a alma é o Espírito Santo. A voz deste corpo é a do próprio Cristo, que nos fala continuamente para nos ensinar e guiar. A este corpo, o corpo místico de Cristo, chamamos Igreja. É isto que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina ao recordar que Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a Igreja. Faz isto através do Filho que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. E para que tenhamos bem à mão as principais verdades ensinadas por Jesus Cristo, a Igreja resumiu-se numa declaração de fé a que chamamos credo, ou símbolo dos apóstolos. Neste estão as verdades fundamentais sobre as quais se baseia uma vida cristã. O credo dos apóstolos é uma oração antiquíssima e ninguém sabe exatamente quando se anunciou com as palavras atuais. Data dos primeiros dias do começo do cristianismo. O mais provável é que os apóstolos, depois de Pentecostes e antes de começar as suas viagens missionárias por todo o mundo, tenham formulado uma espécie de sumário das verdades essenciais que Cristo lhes havia confiado. Com ele, todos ficaram com a certeza de abranger essas verdades essenciais nas suas pregações. Serviram também como declaração de fé para os possíveis conversos antes de incorporar ao corpo místico de Cristo pelo batismo. Assim, podemos estar bem certos de que, quando entoamos o credo em Deus Pai Todo-Poderoso, recitamos a mesma profissão de fé que os primeiros convertidos do cristianismo, Cornélio e Apolo, Aquila, Priscila e outros, tão orgulhosamente recitaram e com tanta alegria selaram com seu sangue. Algumas das verdades do credo dos apóstolos, nós mesmos as poderíamos ter encontrado desde que estivéssemos nas condições ideais. Tais são, por exemplo, a existência de Deus, a sua onipotência, o fato de ser o Criador do céu e da terra. Outra, nós a conhecemos só porque Deus nos ensinou, como o fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, ou de haver 3 pessoas em um só Deus. Ao conjunto das verdades que Deus nos ensinou, algumas compreensíveis para nós e outras acima do alcance da nossa razão, ou seja, as verdades reveladas por Deus, chamamos revelação divina. Revelar vem de uma palavra latina que significa retirar o véu. Deus começou a retirar o véu que o encobria aos nossos olhos com as verdades que nosso primeiro pai, Adão, nos deu a conhecer. No decorrer dos séculos, continuou a retirar o véu, pouco a pouco, fez revelações sobre si mesmo e sobre nós, aos patriarcas, como Noé e Abraão, a Moisés e aos profetas que vieram depois dele, como Jeremias e Daniel, as verdades reveladas por Deus desde Adão até o advento de Cristo. Chamam-se revelação pré-cristã. Foram preparação paulina para a grande manifestação da verdade divina que Deus nos faria por seu Filho Jesus Cristo. As verdades dadas a conhecer diretamente por nosso Senhor, por meio dos seus apóstolos, sob a inspiração do Espírito Santo, chama-se revelação cristã. Por meio de Jesus Cristo, Deus completou a revelação de si mesmo à humanidade. Já nos disse tudo o que precisamos saber para cumprirmos o nosso fim e alcançarmos a eterna união com Ele. Consequentemente, após a morte do último apóstolo, São João, não há novas verdades que a virtude da fé exige que creiamos.
Com o passar dos anos, os homens usarão da inteligência que Deus lhe deu para examinar, comparar e estudar as verdades reveladas por Cristo. O depósito da verdade cristã, como uma flor em botão que se abre, ia-se-á desdobrando ante a meditação e o exame das grandes inteligências de cada geração. Como é natural no século XX, compreenderam muito melhor os ensinamentos de Cristo que os cristãos do século I. Mas a fé não depende da plenitude da compreensão no que concerne às verdades de fé. Nós cremos exatamente nas mesmas verdades em que creram os primeiros cristãos, nas verdades que eles receberam de Cristo e dos seus porta-vozes, os apóstolos. Quando o sucessor de Pedro, o Papa, define solenemente um dogma, como a da Assunção de Nossa Senhora aos céus, não é que apresente uma nova verdade para ser criada, simplesmente não dá pública notícia de que se trata de uma verdade que data do tempo dos apóstolos, na qual, por conseguinte, devemos crer. Desde o tempo de Cristo, houve muitas ocasiões em que Deus fez revelações a determinados santos e a outras pessoas. Estas mensagens denominam-se revelações privadas. Diferentemente das revelações públicas dadas por Jesus Cristo e seus apóstolos, estas só exigem o assentimento dos que a recebem. Mesmo aparições tão famosas como a de Lourdes e Fátima, ou a do Sagrado Coração a Santa Margarida Maria, não são a que chamamos matéria de fé divina. Se uma evidência clara e certa nos diz que essas aparições são autênticas, seria uma estupidez duvidar delas. Mas, se mesmo assim as negássemos, não incorreríamos em heresia. As revelações privadas não fazem parte do depósito da fé. Agora que trataremos do tema da revelação divina, seria bom indicar o livro que nos guardou muitas dessas revelações, a Sagrada Bíblia. Chamamos a Bíblia Palavra de Deus, porque foi o próprio Deus quem inspirou os autores dos diferentes livros que a compõem. Deus os inspirou a escrever o que ele queria que se escrevesse, e nada mais. Por sua ação direta sobre a mente e a vontade do escritor, seja este Isaías ou Ezequiel, Mateus ou Lucas, Deus, Espírito Santo, ditou o que queria que se escrevesse. Foi naturalmente um ditado interno e silencioso. O escritor redigiria segundo seu estilo de expressão próprio, mas mesmo sem dar conta de que o levara a registrar as coisas que escrevia, mesmo sem perceber que estava escrevendo sob a influência da inspiração divina, era o Espírito Santo quem guiava cada traço de sua pena. É, pois, evidente que a Bíblia está livre de erros, não porque a Igreja disse, após um exame minucioso, que nela não há erros, mas porque o seu autor é o próprio Deus, e o escritor humano um mero instrumento de Deus. A tarefa da Igreja foi dizer-nos quais os escritos antigos que são inspirados, conservá-los e interpretá-los. Sabemos, por outro lado, que nem tudo que Jesus ensinou está na Bíblia, que muitas das verdades que constituem o depósito da fé nos vieram pelo ensinamento oral dos apóstolos e foram transmitidos de geração em geração por intermédio dos bispos sucessores dos apóstolos. É o que chamamos tradição da Igreja. As verdades transmitidas através dos tempos pela viva voz de Cristo na sua Igreja. Nesta única fonte, a Bíblia e a tradição, encontramos a revelação divina completa, todas as verdades em que devemos crer.
Muito bem, queridos amados irmãos, vamos ficando por aqui. Demos agora, por terminar este primeiro capítulo, né? Que começa dizendo: quem me ensinará, né? Aí o autor que dá o exemplo do operário, né? Que ganha uma máquina muito complicada para manusear e recebe uma instrução, mas ele indaga sobre essa instrução e pede que um representante direto da fábrica venha ensiná-lo, né? Isto leva-se à analogia que nós vimos aqui no decorrer da leitura, que quem me explicará a maneira de cumprir essa tarefa, né? E nossa tarefa qual é? De cumprir a vontade de Deus aqui nesta terra. Em quem está autorizado a nos ensinar, né? O que devemos fazer e o que devemos não fazer. Então Deus envia seu próprio Filho para nos ensinar, né? Todas as verdades de fé que devemos praticar. E quando Jesus vai na sua crucificação, na sua ressurreição e ascensão, ele nos deixa os seus apóstolos a dar continuidade a esses ensinamentos da igreja, né? E os apóstolos passam, né, para os seus bispos e sucessores, né? Hoje nós chamamos, nós temos o nosso Papa, nossos bispos e os sacerdotes que estão nos dias de hoje ensinando essas mesmas verdades que Jesus Cristo e os apóstolos deixaram, né? E através de quê? Então eles nos mostram que a Sagrada Escritura ela contém essas palavras de Jesus Cristo, essas verdades de fé que devemos acreditar, né? E também numa parte ele diz aqui que nem tudo aquilo que Jesus falou está na Bíblia, né? Mas que a tradição, né, que nós temos, nós católicos, nós temos a tradição, né? Que são aqueles mandamentos orais, aquelas palavras orais que os apóstolos receberam, né, bem antes de ser escrito a Bíblia. Então, essa tradição vem passando de geração em geração e nós temos até o nosso tempo de hoje. Então, a igreja tem a Bíblia e tem a tradição e também tem o magistério, né, que compõe todas as verdades de fé que nós devemos crer. E aonde nós encontramos isso? Somente na Igreja Católica Apostólica Romana. Ela que é detentora dessas verdades de fé que Jesus Cristo nos deixou. E, infelizmente, né, nossos irmãos protestantes não acreditam nisso, mas eles acreditando ou não, essa é a verdade, doa a quem doer. Então vamos ficando por aqui. No próximo capítulo, número 2, nós vamos falar de Deus, né? Deus e suas perfeições. Então ficamos por aqui. Salve Maria e viva Cristo Rei!